Boa noite a todos. Desde o início da reunião, eu fui intuído a trazer essa experiência, né, um relato de uma reunião mediúnica. Eu fazia parte do desenvolvimento mediúnico em Iguape, de um centro kardecista. Então, nos centros kardecistas funcionam primeiro 1 hora e pouco ali um evangelho, né? E depois a equipe de médiuns fica para os trabalhos de desobsessão, né? Os visitantes voltam para suas casas e há aquele diálogo com os espíritos, né? De todos os tipos, doutrinação, enfim. Não é esse o foco. E nessa ocasião aconteceu de um dos espíritos que foram levados pela espiritualidade, que era um escravo. Ele chegou com muita mágoa, né? E ele se manifestou, incorporou em um dos médiuns e falou assim: que Jesus é esse de vocês, que Deus é esse de vocês. Eu não tive direito à palavra, eu fui humilhado, eu fui judiado. E quando eu cheguei no plano espiritual, eles já me esperavam, muitos, e me cegaram, e também me aleijaram. Então, que Deus é esse de vocês, que Jesus é esse que vocês tanto pregam, como vocês disseram nessa reunião, que me obrigaram a participar. Então, o dirigente da casa, intuído pelo mentor responsável pela casa, né, pediu o auxílio da espiritualidade e o mentor da casa plasmou uma tela, né, um painel, onde mostrou a última encarnação dele. E ele fazia muito pior. Ele, antes de encarnar como escravo, ele era o senhor da... Como eu não sei nem o termo que se usa, né? Sim, ele era o quem judiava, quem açoitava. Ele era o feitor. Então, ele estava vivenciando na encarnação seguinte tudo aquilo que ele fez, e todos esses que esperavam ele para se vingar eram escravos que tinham sido vítimas dele. E ele já estava, eu acho que esse também é um propósito dessa mensagem, na erraticidade há mais de 150 anos. Eu não sei se chegam a 200 anos, né, mas vou dizer entre 150 e 200 anos, não aceitando ajuda, né, não acreditando em Jesus, não acreditando em Deus, e se achando vítima da vida, da encarnação, de tudo que tinha acontecido para ele. E, na verdade, ele estava sendo beneficiado, né, na oportunidade de pagar por tudo aquilo que ele tinha feito, sofrendo as mesmas coisas, porque era necessário. Por isso Jesus falou: embainha a sua espada, Pedro, né? Quem matar pela espada perecerá. Não foi assim? Então ali estava exemplificada a lei do retorno. E quando isso foi mostrado para esse espírito, que ele viu as atrocidades que ele cometia, ele entendeu que, na verdade, ele ainda tinha Deus sido brando com ele, porque ele tinha feito muito pior com muitos, né? Muito mais do que ele sofreu. Então, a lei do retorno, ela é implacável. Então é importante que nós aceitemos tudo que a gente precisa passar, porque muitas coisas são nossas escolhas, né, em uma encarnação, e a gente colhe aquilo que planta desta encarnação. E muitas coisas que passamos, que não entendemos, elas são do pretérito, elas já são a misericórdia do Pai, que concede a oportunidade ali de você se arrepender, porque aquilo vai ficar gravado no seu espírito, de tal forma, pelo sofrimento, que você não vai mais fazer. Ou se fizer,
você vai ter toda a oportunidade de não chegar às vias de fato. Porque aquilo vai estar impregnado no seu espírito, te dizendo te lembrando o quanto você já sofreu. Se você insistir no mal, vai perder essa oportunidade e vai ter que passar de novo por aquilo. Então, a gente precisa aceitar as coisas que nos acontecem, que não dependem de nós, e darmos graças, porque nós não lembramos do pretérito, daquilo que já fizemos. E podem ter certeza que, na maioria das vezes, se não todas, tirando alguma que possa ser algum ensinamento, a maioria delas fomos nós mesmos que plantamos, e a colheita é obrigatória. Então, que nós aproveitemos essa encarnação, essa oportunidade, de nos preocuparmos com o que estamos semeando. Porque nós iremos colher de qualquer forma nesta encarnação ou na próxima. Então essa é uma prova também da lei do retorno. Foi mostrado para o Espírito tudo aquilo que ele fazia. E ele se apressou em aceitar ajuda. Só que ele precisou ficar 200 anos, 150 anos na erraticidade, inconformado, como vítima, mas não era vítima senão de si mesmo. Então essa é a mensagem que eu fui intuído a passar, que nós não passamos por nada que nós não tenhamos plantado no passado, ou que não tenhamos feito por escolhas nessa vida. E é da nossa responsabilidade todas essas consequências. Então, mesmo no sofrimento ou naquilo que não entendemos, devemos dar graças. Porque se o Pai permitiu, é porque era merecido por nós. É isso que eu fui intuído a passar.